Olá! Nessa quarta aula sobre o tema frações, nós vamos tratar de resolução de problemas envolvendo frações. O que nós vamos perceber durante a resolução desses problemas é que nós vamos precisar aqui de tudo o que nós aprendemos nas 3 aulas anteriores. Nós vamos precisar aplicar os conceitos, principalmente o conceito do que é uma fração, certo? O que é uma fração? Ela está sempre dividida em partes iguais. Ela representa um pedaço, mas representa um pedaço igual a todos que a gente tem. Então, a gente vai utilizar desenhos para representar os problemas que a gente tem e vamos ajudar na interpretação desses problemas e também na resolução desses problemas. Porque quando eu interpreto o problema, faço o desenho, coloco as informações nele, eu já defino ali naquele desenho as operações que eu vou fazer. Além disso, nós vamos precisar fazer operações também com essas frações. Então, a gente vai caminhar sempre voltando nos conceitos iniciais que nós estudamos e nas operações. Então, vamos à nossa aula? Frações, resolução de problemas. Então, nós vamos iniciar, nós vamos resolver 9 problemas e nós vamos iniciar com uma sequência de problemas tratando de uma situação de uma festa. Os 3 primeiros problemas vão tratar de uma situação que pode ocorrer em uma festa que um colega seu vai realizar, certo? Então, o probleminha número 1, ele diz para nós o seguinte, que a Mariana, ela comprou 20 garrafas de suco para fazer na sua festa. Foram consumidos 4/5 dessa quantidade. Então, a pergunta é, quantas garrafas foram consumidas? Então, nós vamos resolver o problema utilizando, para interpretar, o desenho e depois nós vamos fazer os cálculos que a gente precisa fazer, mas o desenho vai nos dizer que cálculos a gente tem que fazer. Olha só, então aqui nesse desenho, ele está dividido em 5 partes iguais, então quer dizer que dentro de cada parte cabe sempre a mesma quantidade. Então, 4/5 foram consumidos. Então, eu vou marcar aqui essas 4 partes que foram consumidas de refrigerante, 4 partes iguais. Então, olha só, se foi dividido em 5 partes e essas partes são todas iguais, quer dizer que uma parte dessa, que representa 1/5, vai caber quantas garrafas de refrigerante dentro dela? Eu pego o 20, como são 5 partes iguais, eu divido pelo 5. Então, 20 dividido por 5 dá 4. Então, eu já descobri agora que dentro de cada uma das partes iguais tem 4 garrafas de refrigerante. Como foram consumidos 4/5, foram consumidos essas 4 partes aqui. Quantas garrafas cabem dentro dessas 4 partes? 4, 8, 12, 16. Ou então, 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, nós podemos já responder a nossa pergunta. Foram consumidas 16 garrafas de refrigerante. Se estivesse perguntando quantas garrafas sobraram, que poderia haver essa pergunta também, o que nós iríamos responder? Sobraram 4 garrafas, ok? Bom, o problema número 2, ainda na festinha de aniversário aqui, a gente tem a Mariana fazendo sanduíches para a festa. Então, ela já montou 16 sanduíches, já estão prontos. E está dizendo aqui que esses 16 sanduíches correspondem a 1/4 do total de sanduíches que ela pretende fazer para a festa. E a pergunta é, quantos sanduíches ela vai montar para essa festa? Qual que é o total de sanduíches? O nosso desenho agora não tem 5 partes, como o desenho anterior. O que vai me dizer como é que eu vou fazer o meu desenho é o denominador da fração que foi citada. Então, aqui falou de 1/4, então quer dizer que o total de sanduíches que ela vai fazer está representado aqui em um inteiro dividido em 4 partes. E o que o problema diz? Que 1/4 corresponde aos 16 sanduíches que ela já montou. Okay? Então, isso é uma afirmativa. Os 16 sanduíches correspondem a uma parte dessa. Todas as partes não são iguais? São. Nós dizemos isso. Quando a gente faz um desenho para uma fração, as partes são iguais, as partes são de mesmo tamanho. Então, quer dizer que se aqui cabem 16 sanduíches,
cabe 16 em cada uma dessas partes. E se isso aqui representa o total de sanduíches, basta eu fazer 16 vezes 4 para encontrar o total de sanduíches que ela quer fazer. Então, olha só, 1/4 representa 16 refrigerantes, 4 quartos. O que é 4 quartos? Eu dividi em 4 partes e vou colorir as 4. Então, vai representar o quê? 16 vezes 4, que é igual a 64. Conclusão, ela vai montar 64 sanduíches. E ainda, falando sobre os convidados dessa festa. Olha só, dos amigos que Mariana convidou para a festa, 20 estudam na mesma classe que ela. E essas 20 pessoas correspondem a 5/6 do número de convidados. Quantas pessoas foram convidadas para a festa? Nosso desenho aqui vai ser dividido em quantas partes agora? Em 6. O denominador aqui é 6, então o nosso inteiro vai ser dividido em 6 partes. Dentro desse inteiro aqui tem o total de convidados para a festa. E nós vamos dividir em 6 partes, partes iguais, certo? Então, essas 20 pessoas correspondem aos 5/6. Então, isso é uma afirmativa do problema. Então, 5/6 é igual a 20. Então, quer dizer que nesse espaço aqui de 1, 2, 3, 4, 5 pedaços iguais, tem 20 pessoas. Se tem 20 pessoas no total e esses 5 pedaços são iguais, eu posso definir o quê? Que se eu dividir 20 por 5, eu vou encontrar 4. Então, quer dizer que em cada parte tem 4 pessoas, totalizando as 20 pessoas que são da mesma classe que a Mariana. Se as partes são todas iguais e está sobrando essa parte aqui, o que essa parte que está sobrando ela vai representar? Ela vai representar as pessoas que não são da sala da Mariana, mas que são 4 também, porque os pedaços são todos iguais. Vejam que todo o tempo a gente está falando em partes iguais. É isso que vai definir a resolução dos nossos problemas. Então, olha, 5/6 são as 20 pessoas. Se eu quero saber 1/6, eu pego 20 e divido por 5, então, que vai dar 4. Como eu quero saber o total, que são 6/6, eu vou pegar 4 e vou multiplicar por 6, que vai dar 24. Então, na festa que a Mariana vai fazer, ela convidou 24 pessoas. Agora nós vamos mudar o foco dos nossos problemas. Vamos ver o seguinte, olha só. No primeiro dia de trabalho, Arnaldo pintou 1/8 de um muro que ele se propôs a pintar. E no segundo dia, ele pintou 3/8 do mesmo muro. Nesses 2 dias juntos, Arnaldo pintou mais da metade do muro ou menos da metade do muro? O desenho também vai nos ajudar. Olha só, como aqui está falando de 2 frações de denominador 8, já indicou o denominador das duas, né? São o mesmo denominador. O muro está desenhado aqui, ó. Esse é o muro que ele está pintando. Então, esse muro, de acordo com as pinturas que ele fez, ele foi dividido em 8 partes iguais. Dessas 8 partes iguais, no primeiro dia, ele só pintou essa parte aqui, 1/8. No segundo dia, ele pintou mais essas 3 partes que representam 3/8. Se nós considerarmos só o desenho, a gente consegue responder o problema. 4 partes de um total de 8 representa exatamente o quê? A metade. Então, ele não pintou mais da metade nem menos da metade. Ele pintou exatamente a metade do muro. Agora, se nós quisermos fazer cálculos, e é sempre bom a gente fazer, o que a gente pode fazer? Eu posso somar o que ele pintou no primeiro dia com o que ele pintou no segundo dia. Olha só, é uma soma de frações com o mesmo denominador. E o que a gente faz? Repete o denominador e soma os numeradores. Então, eu vou ter 4/8. E 4/8 representa o quê? 1/2. Se eu simplificar 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. E 1/2 representa o quê? Metade. Então, ele pintou exatamente a metade do muro. No probleminha número 5, ele fala o seguinte, olha só. A produção mensal de uma confecção feminina ela é composta por 2/5 de blusas, 1/4 da produção são saias e o restante da produção são vestidos. A pergunta do problema, que fração da produção mensal é destinada a esses vestidos aqui? Qual fração?
Eu sei que a das blusas é 2/5, sei das saias que é 1/4, mas eu não sei dos vestidos, então eu preciso descobrir. Para a gente descobrir, nós vamos ter que fazer cálculos. Observem que as duas frações que são citadas são frações de denominadores diferentes, então a gente tem que ficar atento a isso. Então vamos colocar aqui um esqueminha para o nosso problema. Olha só, as blusas que representam 2/5, somado com as saias que representam 1/4 e somado com a fração que eu quero descobrir qual é, vai dar o quê? O total da produção dessa empresa. Isso é o que o problema está falando, certo? Eu vou trabalhar com as frações que eu conheço, então eu vou pegar aqui o 2/5 e vou somar com 1/4. Para fazer essa soma, o que a gente tem que fazer? O mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 4, que vai dar 20. Então, ó, o 20 vem para o denominador, divide por 5, dá 4, vezes 2, 8, divide por 4, dá 5, vezes 1, 5. Somando, nós vamos ter 13 vinteavos. Então, a produção da empresa ela é representada por um inteiro que vai ser dividido em 20 partes. Dessas 20 partes, 13 são representadas pelas blusas e representadas pelas saias. Então, o que falta para completar 20 é exatamente o restante, que vão ser os vestidos. Então, olha o que a gente faz. O total menos 13 vinteavos vai dar os vestidos. O que representa o total? Representa essa fração aparente aqui, ó. Por que eu sei que é 20 vinteavos? Por causa do 20 que está aqui. Então, esse é o total da produção da empresa. Tirando o que são as blusas e as saias, vai dar o quê? Os vestidos. Então, ó, mesmo denominador, repete, 20 menos 13, 7. Então, os vestidos da empresa, como resposta, vão ser representados por qual fração? 7 vinteavos. A número 6. Da renda de 500 mil reais de uma partida de futebol, 1/10 dessa renda é destinado para pagar as despesas gerais. 1/2 cabe ao time que venceu o jogo e o restante vai caber ao time que perder. Então a pergunta é: quanto é destinado aos dois clubes e às despesas gerais? Vejam que aqui nós falamos em quanto, então é uma quantidade baseada em quê? Quantidade de dinheiro, não é como no anterior que a gente queria saber uma fração, aqui a gente quer saber uma quantidade em dinheiro. Então a gente tem que saber quanto que cada uma dessas frações representa desse total aqui de 500 mil reais. Podemos esquematizar como nós fizemos o outro, olha só. 1/10, que é para despesas gerais, somado com 1/2, que é para o time vencedor, e somado com o que eu não sei, a fração que eu não conheço, que é para o time perdedor, dá um total de 500 mil. Então, trabalhando com as frações que nós conhecemos, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 1/10 e somar com 1/2. Então, olha, mínimo múltiplo comum entre o 10 e o 2 vai dar 10, dividido por 10 dá 1, vezes 1 dá 1, dividido por 2 dá 5, vezes 1 dá 5. Então, 6/10 da renda desse jogo vai para despesas gerais e vai para o time vencedor. Então, quer dizer que 4/10 é o que vai ser representado, vai ser repassado para o time que perder. Então, olha, 1/10, despesas gerais, 5/10 para o time vencedor, 5/10 e 1/2 são frações equivalentes, né? Representam metade da renda. E o que falta, 5 mais 1, 6, menos 10, para 10 falta 4, então 4/10 vai ser para o time que perder. Isso vai ter que dar um total de quanto em dinheiro? De 500. Então podemos fazer o cálculo aqui, ó. 1/10. Então quer dizer que 1/10 representa o quê? 500 mil dividido por 10. Quanto que é 500 mil dividido por 10? 50 mil. Então quer dizer que para despesas gerais desse jogo de futebol vai pagar 50 mil reais. 5/10 é a metade. Se eu pegar 500 e dividir por 2, eu já vou achar 250 mil. Mas eu posso fazer o cálculo aqui baseado na fração. Eu pego 500 e divido por 10, eu já sei que é 50 mil. O total 50 mil eu multiplico por 5, 250 mil.
E se eu quisesse somar 250 mais 50, eu já saberia que é 300 mil. Quanto que falta para chegar a 500? 200, que é exatamente o que o time perdedor vai receber. Mas vamos fazer o cálculo igualmente. Olha, o 500 mil dividido pelo 10, para achar uma parte, que nós já temos aqui, que dá 50 mil, isso eu multiplico por 4. Então, 200 mil. Então, como resposta, o que nós vamos ter? O time vencedor vai receber 250 mil reais, o time perdedor vai receber 200 mil e para as despesas gerais eles vão pagar 50 mil reais. Olha o número 7. Uma pesquisa mostrou que 3/5 dos alunos de uma sala de aula vão a pé para a escola. A pergunta é: quantos por cento dos alunos vão para a escola de outras formas? Então, eu sei que esses vão a pé. Quer saber quantos por cento vão de outras formas? Então, o que nós precisamos? Nós vamos trabalhar aqui com porcentagem. Então, o que nós temos aqui? 3/5. Eu preciso, para eu trabalhar com porcentagem em relação a uma fração, eu preciso transformar o denominador dessa fração em uma fração de denominador 100. Por quê? Nós vimos no conceito de porcentagem que a porcentagem ela trabalha com o denominador 100. Então, eu preciso encontrar uma fração equivalente a 3/5 que seja com o denominador 100. Então, por quanto eu multiplico 5 para chegar a 100? 5 vezes 20 dá 100. Trabalhando pelo princípio da equivalência, se eu multipliquei o denominador por 20, eu tenho que multiplicar o numerador também por 20. Então, 3 vezes 20 igual a 60. Então, quer dizer que eu tenho 60 centésimos. E 60 sobre 100 é o mesmo que o quê? 60%. Então, eu descobri que 60% dos alunos, eles vão a pé para a escola. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: qual é a porcentagem dos alunos que vão de outras formas, de carro, de van, de escolar, do que eles vão para a escola? Então, vamos trabalhar o seguinte, olha, 100% não são todos os alunos, aqui tem todos os alunos. Esse é o total. Desse total, se eu tirar os que vão a pé, vão sobrar quem? Os que vão de outra forma. Então, se eu fizer 100% menos 60%, eu vou encontrar o quê? 40%. Então, a minha conclusão é 40% dos alunos vão para a escola de outras formas, que é a nossa resposta. O exercício número 8, ele vai estar trabalhando também com porcentagem, só que aqui a gente vai precisar fazer alguns cálculos. Então, olha a pergunta dele. Em uma eleição, haviam 3.500 eleitores, mas 6% deles não votaram. Tem duas perguntas. Quantos eleitores não votaram e quantos eleitores votaram? Vejam que no exercício anterior, no número 7, estava perguntando só a porcentagem. Aqui não, está perguntando a quantidade. Então, eu sei que 6% de 3.500 eleitores, eles não votaram nessa eleição. Então, que cálculo eu tenho que fazer? 6% eu transformo em 6 sobre 100, que representa 6%. O de se transforma em uma multiplicação. 6% de quem? De 3.500. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar 6 centésimos por 3.500. E o que a gente faz? 6 vezes 3.500, que dá 21 mil, e 100 vezes o 1, que está aqui de baixo, no denominador do 3.500, que vai dar o 100. Então, fazendo aqui a divisão, 21 mil dividido por 100 vai dar quanto? 210. Posso dividir cortando 2 zeros aqui e 2 zeros aqui, ou fazendo a divisão, mas é desnecessário fazer a divisão quando a gente divide por potências de 10. Basta a gente cancelar zeros aqui ou deslocar a vírgula para a esquerda, 2 casas, então nós vamos chegar a quem? Aos 210. Então, nós descobrimos que 210 eleitores desses 3.500 não votaram. Então, podemos responder a primeira pergunta. 210 não votaram. Agora, como é que eu descubro os que votaram? Quantos eleitores votaram? Se eu sei que o total de eleitores foi 3.500, se do total de eleitores eu retirar os que não votaram, sobra quem? Aqueles que votaram. Então, 3.290 são os eleitores que votaram.
E o último probleminha, ele fala também de porcentagem, e ele fala o seguinte: supondo que uma fila de espera para um transplante de fígado tinha cerca de 6.200 pacientes, dos quais 61% não tiveram condições para receber o transplante, quantas pessoas restam na fila? Então vamos entender o problema. Tem uma fila de pacientes esperando transplante de fígado. Só que foi feito um rastreamento e constatou que 61% desse total de pacientes, que são 6.200, não tem condições de receber o transplante. Então, quer dizer, sobraram pessoas que vão receber o transplante nesse caso, certo? Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós vamos calcular 61% de 6.200 e vamos descobrir as pessoas que não tiveram condições de fazer o transplante, certo? Então, 61% de 6.200. Então, 61 sobre 100, o DI se transforma em vezes 6.200. Multiplicando 61 por 6.200, 378.200. E o 100 vezes 1 dá 100. Dividindo aqui, cancela esses dois zeros, então vai dar o quê? 3.782 pessoas. Então, a gente sabe que 3.702 pessoas não estavam aptas a receber o transplante. Então, se eu quero saber as pessoas que restaram, basta eu pegar o total e subtrair aqueles que 61% que não estavam aptos. Vão sobrar quantos? 2.418, que vão ser exatamente os pacientes que estão à espera na fila. Eu poderia resolver esse problema de uma outra forma. Olha só, trabalhando aqui na porcentagem mesmo, não está escrito aqui, mas a gente vai analisar juntos. Se eu sei que 61% não tiveram condições, 100% é o total. 100 menos 61 daria 39%. Então, eu sei que 39% restaram na fila. Então, eu posso fazer um cálculo direto. Ao invés de calcular os que saíram da fila para depois descobrir os que entraram, se eu fizer a subtração de 100 menos 61 e encontrar 39, eu posso fazer 39% de 6.200. Quando eu fizer 39% de 6.200, ao invés de encontrar esse valor, eu já vou encontrar direto o valor 2.418. Porque essa subtração de 100% menos 61 é isso que eu fiz aqui. 6.200 representa 100%. 3.782 representa 61%. 100% menos 61% vai dar o quê? 39%, que é o 2.418. Bem, chegamos ao final do nosso estudo sobre frações. Espero que tudo tenha ficado claro para vocês, mas de qualquer forma, revejam as aulas. Eu vou também indicar exercícios para que vocês façam. Espero que esse último vídeo que nós acabamos de ver sobre resolução de problemas envolvendo frações ajude vocês a resolver os exercícios que serão indicados. Todas as dúvidas que vocês tiverem, me enviem, que eu vou poder ajudar vocês a solucionar os problemas que tiverem. Ajudem os seus colegas também, se vocês tiverem condições, né? Um forte abraço, fiquem com Deus e até as nossas próximas aulas.